Então vamos lá, a gente vai gravar aqui a resolução de algumas atividades, né? Do capítulo 1, vetores. Algumas dessas a gente já fez em sala de aula, mas eu vou repetir aqui para ficar gravado o exercício, tá bom? O 1, 2, 3 e 4. Eu vou repetir aqui para ficar arquivado também, tá bom? Então vamos lá, o primeiro exercício aqui, ele quer que você faça o seguinte. Mostre que se A é diferente de B, então o segmento orientado AB e BA são de mesmo comprimento, mesma direção e sentido contrário, tá bom? Então, primeiro, A é diferente de B, então vamos pensar, vou ilustrar aqui, é claro, mas a gente vai pensar nisso, né, algebricamente, né? Então, A é diferente de B, então você tem o segmento, você pode ter o segmento AB, não é isso? Ou o segmento BA. Tá? Então, ele quer que você mostre que AB e BA são de mesmo comprimento, mesma direção e sentidos contrários. Vamos lá para a primeira parte, que é mostrar que tem o mesmo comprimento, não é isso? Comprimento. Note que o comprimento de AB ou BA não depende da orientação, né? Então, a orientação de A para B ou de B para A não vai interferir no comprimento, porque o comprimento é o mesmo, é X, é o comprimento do segmento AB. E o comprimento do segmento AB é o mesmo comprimento do segmento orientado A para B e é o mesmo comprimento do segmento de B para A, tá certo? Então, a gente vai escrever isso e mostrar que o comprimento é o mesmo, tá? Então, a gente coloca assim, ó, o comprimento dos segmentos, que no caso já está subentendido que são orientados, né? Então, AB e BA a gente pode falar que são iguais, né? Vamos colocar assim, ó, é dado pelo comprimento do segmento de reta. Qual o segmento de reta ali? Base, suporte, AB. Certo? Então, o comprimento de AB, né, segmento orientado, ou BA, o comprimento dele é dado pelo ali o pedaço de reta, né? AB, certo? Então, é o mesmo para ambos, tá? É o segmento de reta, não é isso? Então, é dado pelo comprimento do segmento de reta AB. Logo, o comprimento AB é igual, vou colocar aqui igual ao comprimento de BA, segmento orientado, certo? Então, a primeira parte é mostrar que os comprimentos são iguais, já está mostrado aí. A segunda parte é mesma direção, tá bom? Então, aqui o tema agora é direção. A direção é dada pela reta suporte, né? Você pode pensar numa reta suporte. Então, você coloca assim, ó, os segmentos que são orientados, né? AB ou BA, né? AB e BA estão sob a mesma reta suporte. Reta suporte AB. Tá certo? Logo, estão na mesma direção. Pronto, está respondido. Que a direção tem a ver com a reta suporte na qual o segmento está, né? Está ancorado ali.
Ou seja, qual é a inclinação dele em relação à horizontal, por exemplo. Poderia ser uma pergunta, né? Então, essa reta suporte tem uma determinada inclinação. Como os dois estão na mesma reta suporte, é claro que eles estão, então, na mesma inclinação em relação à horizontal. Então, estão na mesma direção. Tá? A direção, então, tem a ver com essa reta suporte. Sentidos é diferente. Por exemplo, se você vai numa grande avenida, né? Que tem aí, né? Mão dupla, por exemplo. Vocês estão na mesma direção, mas, de repente, você está indo e um carro está vindo de lá para cá, sentidos opostos em relação, né? Essa avenida. Tá bom? Mas a direção é a mesma. Sentidos podem ser opostos. Então, aí a direção, agora sentidos contrários. Mostrar que estão em sentidos contrários. Né? Agora, mostrar que eles estão em sentidos contrários também é uma situação bem axiomática, né? Você está indo de A para B, é um sentido. Certo? Começa, A é a origem, B é a extremidade, né? Agora, você mostrar que estão sentidos contrários, é você mostrar que o outro agora tem de B para A. Né? Tem o ponto final de um é o inicial do outro, e o inicial de um é o final do outro. Então, isso caracteriza que eles têm sentidos contrários. Você pode usar aquela regrinha, né? Estava até esquecendo aqui, né? Você pode usar a regrinha, né, dos sentidos lá para você mostrar que tem sentidos contrários, né? Então, vamos lá, a regrinha, né? Usando a regra para definir sentidos entre segmentos orientados. Então, usando a regra para definir os sentidos entre segmentos orientados, temos. O que nós temos? Vou colocar aqui AB e o sentido de AB. Tá bom? Agora a gente vai colocar aqui um vetor, é isso? De mesmo tamanho, mesma direção, só que B', A' e o sentido assim. Tá certo? De B' para A'. E nós vamos mostrar que esse sentido é o contrário de A para B. Tá? Por quê? Então, a regra para definir sentidos entre segmentos orientados diz o seguinte, que você vai, principalmente quando eles são colineares, né? Que é no caso que um está de A para B, outro está de B para A, a gente desloca esse de B para A, né? Com um representante aqui, vamos usar a ideia de representante, né? Então, fora, né, que não esteja colinear, a gente faz o quê? Junta ponta com ponta, fim com fim e início com início. Se esses segmentos tiverem um cruzamento, tiverem uma interseção, então os sentidos são opostos, contrários. Se não tiver interseção, são do mesmo sentido. Bom? Então, eu narrei isso, né? Logo, por essa regra, seria interessante escrever isso, se você necessitar de mais formalismo, né? Logo, por essa regra, AB e BA têm sentidos contrários. Tá certo? Então, é essa a ideia, tá? Essa ideia aí. Então, mostrou os três aí. De novo aí, né? Mostrou pelas os três quesitos aqui,
né, que tem mesmo comprimento, mesma direção e sentidos contrários, tá bom? 2, prove que se o vetor AB é igual ao vetor CD, então AC igual a BD. Então, vamos lá. Também já fiz essa em sala, né? Acho que vocês lembram. Vou fazer lá rapidinho aqui. Então, a ideia é AB igual a CD. Isso vai implicar, então, que AC é igual a BD. Tem que ser igual a BD. Ou seja, vamos pensar aqui. Primeiro, fazer uma ilustração. Ó. Vetor AB, aqui, ó. AB, vamos dizer que ele é igual a CD. Então, são só representantes diferentes, mas tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Tá bom? Então, a gente tem que mostrar o seguinte, que o AC agora, vou até colocar de outra cor aqui rapidinho, o AC é igual ao BD, então tem outros vetores aqui, né, ó. Esses vetores aqui que eu vou marcar aqui agora de verde. Acho que eu peguei um verde aqui, ó. Azul. Então, tem outros vetores aqui, ó, que são definidos assim, ó. Então, a ideia é a gente mostrar que aqueles outros dois vetores, por consequência, fechando ali o paralelogramo, eles também vão ser iguais, né? É uma consequência. Se você tem isso, já tem isso também. Como que a gente mostra isso? Então, a gente tem que mostrar as três coisas, né? Tem que mostrar, para isso aqui ser igual a isso, tem que mostrar que tem comprimento igual, tem que ter direção igual, e tem que ter mesmo sentido. Tá bom? Então, a gente tem que provar um por um, comprimento, direção e sentido, iguais. Tá? Vamos pensar aqui primeiro na questão... Vamos pensar primeiro na questão da direção. Vamos começar pensando na questão da direção, tá? Então, esse vetor já foi dito que é igual a esse, não é isso? Então, eles têm mesmo comprimento, para começar, né? Tem mesmo comprimento. Se eles têm mesmo comprimento, vamos dizer que esse comprimento seja x aqui, e aqui também vai ter que ser x. Tá certo? Agora pense no segmento de A até C. Segmento de A até C. Qual a distância desse segmento de A até C para o segmento de B até D? Nota que de A até B o comprimento é x. E de C até D o comprimento é o mesmo. Ou seja, esses dois estão a uma mesma distância D. Ou seja, isso diz que o segmento ou vetor AC é paralelo ao vetor BD. Se eles são paralelos, então eles têm mesma direção, tá bom? Vetores paralelos, né? Tem mesma direção, porque se não tiver, um tem uma inclinação diferente do outro e eles vão se cruzar em algum momento, aí não vão ser paralelos. Se são paralelos, eles têm mesma direção. Eles podem ser coincidentes ou não, mas tem que ter a mesma direção. Então, assim, a gente começa provando dois, que ele já tem mesma direção. Certo? A questão do sentido também é bem tranquilo, bem fácil já pegar ela pela regra, não é isso? Do sentido de dois segmentos orientados. Né? Então, você pode pensar assim, ó, AC, né? AC e coloca aqui BD. BD. Tá certo? Qual é a regrinha para ver os sentidos? Início com início de um vetor e ligo fim com fim. Se a interseção for vazia, como é esse caso aí, então tem mesmo sentido. Pronto, a gente definiu que tem mesmo sentido. Então, se ele tiver o mesmo comprimento, então quer dizer o quê? Quer dizer que eles
são vetores iguais, não é isso? Porque tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, então são vetores iguais, são vetores idênticos, não é isso? Agora vem a questão 1, para a gente ver o comprimento, então. Questão 1. Qual é o comprimento daqui até aqui? E daqui até aqui? Como é que a gente pode pensar essa questão de mostrar esse comprimento? Tá certo? Nota que AB é igual a CD, que é a informação básica, né? Isso quer dizer que, por eles serem vetores iguais, quer dizer que eles têm mesma direção, tá certo? Mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Se eles têm mesma direção e eles não são coincidentes, eles são paralelos. Se eles são paralelos, essa distância aqui que a gente vai chamar de y tem que ser a mesma dessa distância aqui, que é y, porque eles são paralelos. Tá certo? Logo, não é isso? Por, aqui ó, por AB ser paralelo a CD, logo, a distância, não é isso? O segmento AC é igual a Y e o segmento BD é igual a Y também. Possuem mesmo comprimento, não é isso? Comprimento. Pronto, tá mostrado aí, tá? Então, mostramos né? Por ser paralelo, né? A, B e CD, então aquela distânciazinha ali tem que ser a mesma, né? Principalmente quando você pegar AC e BD, não é isso? Eles têm que ter a mesma distância ali entre essas retas, tá certo? Ok? Depois, apesar também de que essa distância entre retas você tem que pegar 90 graus, mas nota que o efeito disso é o mesmo, porque as inclinações aqui são iguais, tá bom? Então, estão na mesma inclinação. Aí, por isso funciona, tá certo? E a gente viu que eles estão na mesma inclinação, porque estão na mesma direção, tá? Porque também são paralelos, AC e BD. Tá? Então, provamos 1, 2 e 3, pronto. Tá resolvido. A conclusão é, portanto, AC igual a BD. Tá certo? Vamos aqui para o outro. Aqui. Opa. Todo mundo aí? Não tem ninguém dormindo, não, né? Alô, não durmam, participem. Vamos no setor. Beleza. Tá aqui, professor. Tô aqui também. Beleza. Isso aí. Vamos lá, então. O computador tá querendo dar um... Esse é o computador, é o meu mouse aqui. Então, vamos lá. Então, a 1 e 2 já foi, né? 3 agora. Agora 3 é nova, né? Prove que o vetor AQ é igual a BQ. Se, né? Se AQ é igual a BQ, então o ponto A é igual ao ponto B. Vamos lá, 3 agora. 3 é interessante, né? Cadê aqui? 3. Então, vamos provar que o vetor AQ, se o vetor AQ é igual ao vetor BQ, isso obrigatoriamente tem que implicar que o ponto A é igual ao ponto B. Isso você tem que estar direto olhando o livro, tá? Propriedades, você tem que dar uma lida com atenção, né? Lá ele tem uma propriedade muito interessante, tá? Uma propriedade que vai ser base para isso aqui. Dado um ponto P qualquer, certo? Existe, né? Dado
melhor dizendo, imagine que você tem um vetor U e você quer representar ele, você quer um representante, tá? Então, esse vetor U, você vai representar ele começando pelo ponto P. Quando você escolher o ponto P para representar o vetor U que você já tem, só existe um e único ponto Q, tal que PQ é igual a U. Tal que isso aqui, PQ é igual a U. Tá certo? Ou seja, não dá para você pegar o vetor U, né, e colocar ele a partir de um ponto P e ele ter duas representações. É até fora de lógica, né? Porque o vetor U, a partir de P, ele só vai ter um único final. Não dá para ele estar em dois finais ao mesmo tempo. Tá certo? Então, isso quer dizer que o ponto Q é único. Tá? De forma que se você tiver, por exemplo, PQ, é isso? É igual a PR, por exemplo, isso obriga que Q seja igual a R, o ponto Q seja igual a R. Porque é um vetor que começa em P, é o mesmo vetor U, não é isso? Deixar bem claro, né? Tem uma igualdade aqui, né? Então, o PQ é igual, se ele está falando que é igual, então ele tem que ter o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, ao PR. Então, obrigatoriamente, o Q tem que ser igual a R. Isso é uma propriedade. Tá certo? O R é único. Tá entendendo? Então, é com base nisso que a gente vai, então, trabalhar isso. Que é, se você notar agora, é o inverso, né? Você tem o final pré-determinado, não é isso? E tendo um final, da mesma maneira, o começo tem que ser único. Não pode ter dois começos para chegar nesse fim, porque aí seria dois vetores. E você tem só um vetor U. Então, essa é a ideia. Agora a gente vai usar essa propriedade para explicar aquilo lá, tá? Só foi a propriedadezinha para a gente entender o funcionamento aqui, tá? A unicidade desse fato. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte, então. Imagina que você, então, vai fazer um vetor QA. Esse vetor é menos U, tá bom? É um vetor, que a gente vai chamar de menos U, tá certo? Esse que é o ponto inicial, e pelo teorema que a gente acabou de ver, se eu vou pegar esse vetor e eu vou representar ele no espaço a partir de um ponto Q, o ponto A é único, tá certo? De tal modo que se eu tiver QA igual a QB, por exemplo, o A tem que ser igual a B. Já está meio que sacramentado isso. Tá bom? Então, aquele ponto A é único. Então, a gente faz o seguinte, vamos fazer o oposto disso e o oposto disso. Nota que se a gente fizer o oposto de dois vetores, a gente não quebra essa igualdade, né? Tirar um oposto de um lado e um oposto de outro. Aí a gente tem AQ é igual ao vetor U. Tá certo? E a gente definiu que o A aqui é um ponto único, não pode ter outro ponto. AQ é igual a U. Certo? Como AQ, que a gente definiu que é único, é igual a BQ, portanto, A tem que ser igual a B. Por conta da primeira propriedade lá que obrigou o Q ser único. Tá bom? Entenderam? É bem teórico mesmo. Essa parte aí, algumas situações são bem teóricas, tá? Mas aí mostrando a unicidade, tá? A próxima aqui. Essa aqui eu vou querer a participação de vocês, a análise de vocês, a interação. É só responder V ou F. V para verdadeiro, F para falso. Tá certo? Vamos participar aí. Ela é bem facinho, tá? Só você
refletir um pouco e lembrar o que foi feito nas primeiras aulas, né? Então, vamos lá, ó. Questão A4, né? Item A. O segmento orientado AB pertence ao vetor AB? Verdadeiro ou falso? E aí, o que vocês acham? Acho que é verdadeiro. Por quê? Essa é a primeira pergunta, né? Lá, ó. O segmento orientado AB pertence ao vetor AB? A resposta é sim, de fato é verdadeiro, tá? Muito bem. Por quê? O que é o segmento orientado? É um segmento que começa no ponto A, termina no ponto B, tem uma direção, um comprimento e um sentido de A para B. Tá certo? O que é o vetor AB? É a classe de todos os segmentos equivalentes a esse segmento dado. Então, você tem uma série de outros segmentos equivalentes a esse segmento. Então, esse segmento orientado a B não faz parte, não pertence ao vetor AB, que é a classe inteira, a conjunção de todos esses segmentos? Sim. Esse aqui é mais um, né? Entre tantos. Então, pertence. É a questão de pertencimento mesmo. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, a B. Vamos ver a B agora. Então, a primeira é verdadeira. A segunda. O segmento, né? Orientado a B é equivalente a CD se somente se o vetor AB é igual ao vetor CD. O que vocês acham? Esse se somente se é interessante. Vou explicar o funcionamento dele para vocês, porque eu acho que vocês ouviram. Às vezes o aluno ouve muito, acha bonitinho a ideia do se somente se, mas não, às vezes não entende como é que é o funcionamento, né, lógico dele, né? Então, toda vez que você tiver o se somente se, você tem uma implicação dupla aí, né? Você tem duas coisas para fazer, na verdade. Bom? Então, o que você tem que fazer aí? Você tem que... Isso aqui, então, significa, né? Vou desmembrar aqui. Significa que você tem que está acontecendo isso aqui, essa implicação. Então, isso aqui acontece, né? Primeiro. E está acontecendo isso aqui também ao mesmo tempo, ó. Implica que o segmento AB é equivalente a CD. Ah, professor, não é a mesma coisa? Claro que não, né? Claro que não. Tem estruturas lógicas que só funcionam assim, só tem a implicação ida, a volta não funciona. Não é isso? Isso aqui é chamado de volta, tá? Porque você implicou a ida, né? Você saiu da esquerda para a direita, funcionou. A volta é sair da direita e voltar para a esquerda e funcionar também. O que significa essa implicação? Significa que se acontece isso, obrigatoriamente a conclusão, a implicação, já acontece isso. É isso que significa a implicação. Que você lê assim, se, né? AB é equivalente a CD, então o vetor AB é igual ao vetor CD. Tá bom? Aqui também. Agora a volta. Nota, se acontece isso agora, tem que acontecer o fato primeiro. Ou seja, se os vetores AB é igual, se o vetor AB é igual a CD, então isso implica também, já produz como consequência imediata que os segmentos orientados também são equivalentes. Aí você mostra a volta, tá bom? Os dois, então, como está aqui a sentença, você lê se somente se, né? Isso aqui, se somente se isso. Ou seja, os segmentos orientados, né? A, B é equivalente a CD, se somente se o vetor AB é igual ao vetor CD. Se somente se, tá?
A de baixo é se acontece um, então o outro. Se um, então o outro. E, na verdade, a de cima, então, é desmembrada. As duas coisas embaixo têm que acontecer para essa coisa de cima ser verdadeira. Então, como a gente está perguntando se é verdadeiro ou falso, não é só uma questão de você olhar assim, ah, verdadeiro. É uma questão de você analisar essa primeira sentença e a volta, a segunda sentença, e as duas têm que ser verdadeiras para isso aqui ser verdadeiro. Se pelo menos uma for falsa, quer dizer que a sentença lá em cima é falsa. Entenderam? Então, como é que é a questão da lógica aí? Então, toda vez que você vê se, somente se, não é só uma palavrinha bonitinha que colocaram lá, né, na língua portuguesa. Isso é uma palavra, uma sentença lógica, uma conjunção lógica, tá? Que significa isso, que está funcionando a ida e a volta. Tem uma implicação dupla, tá? Se uma coisa acontece, a outra também acontece. Se a outra acontece, a primeira também tem que acontecer. Tá bom? Ah, muito bem. Então, vamos mostrar a primeira, né? Então, a gente tem que mostrar a primeira aqui. Qual é a primeira? Ó, o item 1 ali, né? Qual a primeira? A gente tem que mostrar que se os segmentos orientados são equipolentes, então, o que que acontece? Nota que se isso aqui é um segmento orientado, você pode ter um vetor, não é isso? Que você pode identificar ele como AB, certo? Um segmento orientado, ele já pode ser um representante do vetor AB. É claro que o vetor AB tem vários outros segmentos, não é isso? Mas tudo bem. Esse segmento orientado já, então, pode ser um representante do vetor AB. Agora você tem um segmento orientado CD que é equipolente. O que significa ele ser equipolente ao primeiro? Significa que ele tem um comprimento igual, 2, que ele tem direção igual, e 3, que ele tem mesmo sentido. Ele tem essas três coisas em comum. Tá certo? E, da mesma maneira, você pode ter um vetor CD. Se você tem um segmento orientado CD, então ele já pode ser um representante do vetor CD, sem nenhum problema. Agora, como eles são equipolentes, como isso aqui, que é um representante disso, né? Logo, se é um representante, isso aqui tem um comprimento, direção e sentido, igual esse aqui, não é isso? E se isso aqui é um representante disso aqui, e, portanto, tem mesmo comprimento, direção e sentido desse aqui, e esse tem isso em comum, então os vetores também vão ter em comum. Tá certo? Então, só o fato de eles serem equipolentes implicou que os vetores também são iguais. Então, a primeira sentença é verdadeira. A segunda sentença agora é mostrar que se você tem dois vetores iguais, isso produz como consequência que os seus segmentos orientados são equipolentes. Então, você tem que sair daqui e mostrar que isso aqui acontece. Tá bom? Então, só saindo daqui, ó, AB é igual a CD. Então, isso produz como consequência o seguinte: o AB eu posso pegar um segmento orientado para ser um representante dele. Tá certo? E o CD eu posso pegar um segmento orientado para ser um representante dele também. Como ambos são iguais, esses vetores são iguais, significa que esse comprimento, direção e sentido desse é igual ao comprimento, direção e sentido desse. E isso recai sobre os segmentos orientados também. E se eles têm mesmo comprimento, direção e sentidos, a gente diz que eles são equipolentes. Tá aí, então, mostrou que também funciona. Portanto, a 2 aqui também é verdadeiro, tá bom? Então, isso aqui é verdadeiro, a B, melhor dizendo, né? Bem, é verdadeira. Agora, a C. A C também é algo parecido lá. Se você tem o segmento AB e ele é paralelo a CD, pode que é só implicação agora. Será que isso produz como consequência que o vetor AB é paralelo ao vetor CD? Vamos pensar?
Então, imagine que você tem um segmento. Nota que ele só falou AB e CD, não falou mais nada, né? Então, AB aqui. AB. Agora, nota que é, né, a origem que obriga que ele seja, então, paralelo a CD. Então, vamos colocar um CD aqui paralelo. CD. Certo? E eles são, portanto, paralelos. Agora vamos pensar, eles podem ser do mesmo tamanho ou não. Então eu vou dificultar a situação até mais um pouco. Então ele só está dizendo que os segmentos são paralelos. Então poderia ser um CD assim, não poderia? Sim. AB está sendo paralelo a CD. Agora isso já conclui que o vetor AB é paralelo a CD? Ó, agora isso já é suficiente para nos dar a conclusão de que o vetor AB é paralelo a CD? Sim, né? Ele só está tratando do paralelismo, ele está falando que são iguais, né? Então, se AB é paralelo a CD, então isso significa que o segmento AB é um lambda vezes o CD. Ele é múltiplo, né? Isso aqui é um múltiplo disso. Hein, professor, uma ser. pergunta. Oi? O segmento AB, ele não me dá uma orientação, mas o fato dele estar citado AB me indica que ele tem essa orientação, mesmo ele não sendo um vetor, então somente tratado como Sim, segmento? Sim, a ideia é que tem essa orientação. Certo. Mas mesmo que não tiver, também ele é bem geral. Né? Na verdade, ele não colocou assim, ó, um segmento orientado, né? Então, isso aqui é bem aberto mesmo. Então, eu vou até agora especificar melhor, por ele estar aberto assim, não está representando sentido também, tá, Marcos? Certo. Então, ele pode estar assim e ele pode estar assim também, entendeu? Vamos lá, vou dificultar mais um pouco aqui, então. Mas você vê que isso não influencia, né, no paralelismo dos vetores, né? Também não tem nada a ver. Vão continuar sendo paralelos, né? Porque o vetor AB aí é né? Nem tem essa linguagem nesse capítulo de um lambda, né? CD, não tem nem essa linguagem, mas eles continuam sendo paralelos. Por que a ideia do paralelismo? Porque a distância aqui é a mesma, não é isso? Isso é que influencia no paralelismo, né? A distância D aqui é a mesma. Então, o vetor AB indo para cá, o vetor CD indo para lá, não é isso? Eles estão paralelos, porque entre eles a distância é a mesma, não dependendo do sentido, né? Isso aqui não está trazendo ideia de sentido, certo? Mas os vetores que vão ter como suporte esses segmentos aí, né? Então está garantido o paralelismo, porque a distância entre esses segmentos base, né, que são suporte dos vetores aqui, a distância deles são iguais, eles são paralelos, então já é suficiente. Agora, se a gente pegasse, hipoteticamente, substituísse esse sinal do paralelismo que tem aqui entre os dois vetores, AB e C e D, a gente substituísse ele por uma Igualdade aqui? Equipolaridade, colocasse um sinal de equipolaridade aqui, aí a gente só pelo paralelismo não poderia afirmar que eles são equipolares, correto? Isso, aí não, exatamente. Aí, se nós colocássemos aqui Ó, a volta aqui, ó, por exemplo, isso, ó, a volta aqui, ó, vamos fazer uma volta aqui, ó. Esse vetor igual a esse, então isso já é suficiente para ABC perpendicular CD? Seria essa a pergunta? Não. Ou se você mudar aqui, ó, né? Aqui, ó, acho que eu estou entendendo o que você quer. Colocar aqui assim, né? Isso, agora troca aqui a igualdade e põe paralelismo aqui. Ah, sim, entendi.
Entendi a ideia. Então, só por eles ser paralelos, né? Aqui, esses vetores AB paralelo a CD. Isso garante que os segmentos orientados AB são equipolar a CD? O paralelismo ele não garante só essa condição plena, né? Eles serem paralelos. Não é suficiente para dizer que eles são... Não por causa do comprimento, né? Sim. Exatamente. Então, isso aqui é até um exemplo, né? De quando essa implicação não funciona, quando um tipo de implicação é falso. Isso aqui não vai funcionar só por causa do comprimento, porque você não garante, né, que os comprimentos são iguais. E você tem o paralelismo, beleza, então a questão da direção e do sentido está garantido, mas o do comprimento não está, que é esse caso aqui, né? Um pode ser menor do que o outro. Isso aqui continua sendo paralelo, mas não garante que eles são equipolares aqui. Essa é a ideia, Marcos. Muito bem. Isso aí. Então, agora a última lá, né? Agora, né? A, B e C foram verdadeiras, agora a última. Se o vetor AB é igual a CD, então quer dizer que A igual a C e B igual a D? Vamos lá. Então, a questão D lá. Se o vetor AB é igual ao vetor CD, então isso implica, ou quer dizer com segurança que A é igual a C e B é igual a D? E aí? Vamos lá, ó. AB e CD. Dois vetores. São iguais, significa que tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Mas certo? Aí, no caso que ele está falando ali no outro lado, é que eles têm uma mesma origem, né? Não é o caso, né? Isso, aí isso implica... Quando tem esse implica, quer dizer que em todos os casos, sempre, em qualquer situação, isso aqui, o A vai ser igual ao C e o B vai ser igual ao D? Eles têm uma mesma origem e o mesmo final. Mesmo fim, O mesmo, né? Não vai ter vai ter a mesma origem e o mesmo final sempre? Não. Não, né? É o caso deles serem paralelos e não colineares, né? Apesar de serem vetores iguais, né? Porque tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, mas não necessariamente eles têm que ter a mesma origem, mesmo fim, né? Que aí então, seria aqui, ó. Então, tu pode aí, usar essa definição para equipolares também. Você poderia dizer que A e B, e C e D são equipolares, mas não significa que A igual a C e B igual a D. Sim, sim. Exatamente. Não necessariamente, não toda hora. Pode acontecer, mas não... Isso aqui significa que em todos os casos, sempre vai ter que acontecer. E não é o caso, né? Pode ter, ó, CD, EF pode ser, né? EF pode ser igual a AB e igual a CD e não, né? Não ter E iniciando aqui e F e terminando aqui também, do mesmo jeito, né? Enfim... deixa eu apagar aqui, para ficar mais claro aqui. Então, essa é a ideia, né? Ó, a ideia aqui, ó. Se você tem esses vetores, então quer dizer que A igual a C e B igual a D sempre, ou seja, o A igual a C significa que o início do outro sempre vai ter que ser aqui e o fim do outro sempre vai ter que ser no fim do primeiro vetor? Não. Você pode ter vetores paralelos, legitimamente, né? Ó. E o C pode estar aqui fora, o D pode estar aqui fora. É extremamente legítimo isso. E aí, nesse caso, o A é diferente de C, ó. O que acontece é isso, ó. O A é diferente de C, né? E B é diferente de D. Então, como não acontece em todos os casos sempre, né? Pode acontecer uma vez, pode ter coincidência, mas isso não é a função da implicação, é dizer que sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Então, que é falso, tá? Então, a resposta lá é as 3 primeiras verdadeiras e a última falsa.
Tá bom? E aí um estudo, uma revisãozinha bem bacana dessa ideia de vetores, equipolências, segmentos orientados e coisas afins do gênero. Vou finalizar essa gravação para a gente ficar com cada vídeo com a sua sessão já específica, tá? Para não misturar tudo. Eu já inicio outro.